Elvésio Parente comenta o que tá rolando nas telonas. Pois é, comentando aqui o assunto de fora da maratona de Walking Dead que eu fiz essa noite, mas isso tem nada a ver com quadro, talvez tenha, né? Mas enfim, bom dia, Elvésio Parente. Bom dia, João, bom dia, ouvintes. Maratona de Walking Dead, mas assim, a maratona foi andando ou foi correndo? Eles estão mortos, né? Jesus, mas você sabe que teve uma... agora eu esqueci, uma subcelebridade dessa falou que série legal essa, Walking Dead, Caminhando com o Papai, deve ser muito boa. Dead, lembrando, é morto, não? E pode ser papai também, a grafia é diferente. Mas temos em cartaz aí. Em cartaz, pois é, Walking Dead não está no cinema, então vamos ao cinema. Que é o seguinte, a gente começa já com uma fagulha de esperança do Brasil no Oscar, talvez, né? Que é o filme Pequeno Segredo, Aveste. Pequeno Segredo, que estreia hoje finalmente, que é o representante brasileiro no Oscar do ano que vem. Mas antes de falar do filme, deixa eu esclarecer dois pontos que geram muita confusão por aí, porque não são... as pessoas sempre confundem o assunto. Um deles é o seguinte, o Pequeno Segredo não é um dos filmes indicados ao Oscar. Sim, ainda. Sim. Porque acontece o seguinte, cada país tem direito a mandar um filme e eles depois vão pegar desses filmes todos, um representante de cada país, e vão escolher os cinco. Os cinco que vão ser realmente os indicados ao Oscar. Então, todo ano o Brasil manda filmes para lá, só que, na verdade, até agora tiveram poucos que realmente foram indicados. Foi o Pagador de Promessas, em 63, foi o Quatrilho, o Ex-Companheiro, que aí teve o Central do Brasil, teve uma época que foram vários seguidos que foram indicados. Nenhum nunca ganhou o Oscar o Oscar em si, mas alguns foram indicados. E o Pequeno Segredo esse ano tenta entrar nesse grupo de indicados e, quem sabe, trazer o Oscar finalmente, porque o Brasil nunca conseguiu isso. Com certeza, mas agora resta saber. Pois o outro ponto também que as pessoas confundem é que, na verdade, não é um Oscar de filme estrangeiro, é um Oscar de filme em língua estrangeira. Então, confuso. Pois se o filme for em inglês, se o filme for brasileiro, só que em inglês, então ele não vai concorrer a esse prêmio. Por outro lado, esse ano tem um filme, a Inglaterra mandou um filme. Porque é uma coprodução com a Jordânia, com o Catar, e então não é um filme falado em inglês, então pode ser o representante da Inglaterra. Exatamente. Aliás, esse filme que a gente vai falar agora, Pequeno Segredo, também é uma coprodução, né? Sim, mas como é falado, é Brasil e Nova Zelândia, mas como é falado em português, então ele pode ser indicado pelo Brasil para tentar a vaga lá. Ele é falado em brasileiro? Agora vamos lá. Vamos ao filme. O filme é falado em inglês, em português quase todo, tem algumas cenas em inglês, porque a história é a seguinte, a história é de uma menina que ela é adotada pela família Schurman, que é aquela família de velejadores, porque os pais, a mãe sofreu um acidente e numa transfusão de sangue ela pegou AIDS e ela faleceu e o pai estava doente, então ele entregou, eles eram velejadores, né? E eles conheceram a família Schurman e entregaram a menina, e a menina foi adotada e acabou que a menina também estava doente, a menina também faleceu. Isso é esperado. Isso já é um negócio desde todo mundo já sabe, essa história é real. Sim. Inclusive, o diretor do filme, o David Schurman, é irmão da menina, né? Ele é da família que está sendo retratada no filme. Sim. Né? E o filme, ele tem a favor dele, nessa corrida do Oscar, ele tem uma opção de ser aquele tipo de drama que a academia gosta. Sim, porque é uma história real, é uma história de uma criança doente e é uma história que vai, assim, pro público em geral, você vai se emocionar no cinema. Eu acho até covardia, porque a história real em si já é muito emocionante, indo pra tela. Realmente, o tipo de filme que a academia gosta, né? Mas você, Elvésio, gostou? O filme em si, não, com relação a essa história de ser um filme pensando, vamos ganhar o prêmio porque vamos emocionar as pessoas, talvez funcione. Agora, o filme em si, eu achei meio igual a tudo, meio televisão. Sim, entendi. Sabe? Porque ele não traz nada de novo, é um filme correto, aquele filme que tem aquela trilha sonora forte, alta nos momentos que é pra emocionar. E, na verdade, ele não eu acho que o Brasil devia arriscar
num momento desse do Oscar, como por exemplo, aquele Mais Forte que o Mundo, do José Aldo, que é um filme que tem um visual diferente, que poderia ser algo diferente, ou então aquele outro que eu nem gostei tanto, que é o Chateau, mas é um filme que tem um formato diferente, que é um filme que tem uma história, a história do filme, a história na tela e a história do filme fora da tela também, é um negócio interessante. Então poderiam ser uma chance diferente do Brasil no Oscar. Mas como não foram esses, e foi o Pequeno Segredo, então vamos torcer para o Pequeno Segredo, que é um filme que eu recomendo aos ouvintes. Você quer se emocionar, quer ir ao cinema, quer chorar pela história, é uma história bem filmada e vai te emocionar. Com certeza. Então, vamos torcer, apesar de não, talvez para crítica especializada não ser o mais assim propenso, enfim, opiniões diferentes, a gente torce, com certeza. Agora, a gente já falou do Pequeno Segredo, essa é a grande estreia nacional de hoje, mas temos também várias outras aí. Vamos passar por elas rapidamente? Vamos passar rapidinho nos outros 9 filmes. Temos o filme novo do Oliver Stone, que é o Snowden. Ah, sim. Que conta a história do Edward Snowden, que é o cara que era da NSA, e ele descobriu um monte de informações confidenciais e deixou vazar tudo. Também é baseado numa história real. Também baseado numa história real. Né? É um filme, o elenco, como acontece nos filmes do Oliver Stone, o elenco é muito bom. Joseph Gordon-Levitt, Melissa Leo, tem Nicolas Cage, pois Tom Wilkinson, Zachary Quinto, o elenco é bem legal. Esse filme aí, eu queria poder falar mais dele, só que eu conheço o Oliver Stone, que é um cara que fala muito, é um cara que tem as histórias muito sobre política. E muito político, e a sessão de imprensa foi sem legenda. Aí eu pensei, eu até encaro o filme sem legenda de vez em quando, mas num filme desses tem que entender tudo. Eu prefiro esperar para ver os detalhes, porque é um cara muito detalhista, o Oliver Stone. Passando. Mas para quem gosta é uma opção. Beleza. Para quem gosta de cinemão, de filme catástrofe, temos Horizonte Profundo, Desastre no Golfo. Com certeza, baseado também em fatos reais, né? Também em fatos reais, sobre um vazamento que teve no foi onde? Foi no maior derramamento de petróleo da história, pois é. E estrelado pelo Mark Wahlberg, Kurt Russell, Kate Hudson, tem eu esqueci o nome do outro cara lá. Dylan Bryan. Pois é. E é o John Malkovich também. Opa, ele é então. Filme, pois é aquele esquema de filme catástrofe que eles estão lá na plataforma, no meio do mar, e o troço explode e começa a vazar e começa a pegar fogo e vamos seguir em frente, né? Grande blockbuster. Grande blockbuster. Temos O Nascimento de uma Nação. Esse aí é polêmico. É polêmico e tem uma coisa interessante ele ser... eu não vou entrar em assunto político porque sabe que o assunto aqui é cinema. Mas é interessante esse filme estrear agora, que tá todo mundo falando da política dos Estados Unidos e com relação a minorias. Sim, exatamente. Porque O Nascimento de uma Nação fala exatamente disso, é uma história que se passa em 1831, onde um ex-escravo lidera um movimento para libertar escravos na Virgínia. Eu posso fazer um parênteses aí, Elvis? Pode. O filme original do qual esse se baseia é de 1916, Nascimento de uma Nação. E ele fala do completo oposto. Ele retrata negros como estupradores, ladrões, etc. E bota a Ku Klux Klan, né, aquele movimento racista dos Estados Unidos, num pedestal. É interessante que o diretor Nate Parker, ele pegou e inverteu completamente, claro, bem melhor, né? Uma coisa curiosa é que esse filme, o original, o de 100 anos atrás, apesar de ser um filme que hoje em dia não passaria. Não passaria, porque é um filme que a cabeça das pessoas mudou completamente, mas é um filme que é um clássico, porque é um clássico do cinema. Porque ele tem muito movimento de câmera que na época não se pensava, muita coisa inovadora, apesar do conteúdo extremamente racista. Então o conteúdo é ruim, mas tecnicamente é um grande filme. Polêmica, vamos sair dela, vamos para outro filme. Vamos para outro filme. Então vamos lá, temos um filme independente que é o Plano de Meg. Que é um filme com a Greta Gerwig e o Ethan Hawke, que é uma mulher que ela vive em Nova York, quer ter um filho, mas ela se envolve com um homem casado e acaba que os planos não vão como deveriam. O Ethan Hawke só faz esse tipo de coisa, mas enfim. Gosta desse estilo, né? Pois é. O que mais? Bom, Invasão de Privacidade é um filme com cara de Supercine. Muito bom isso. Que é aquele negócio que é um cara que é um empresário, que ele tem que é bem casado e tal, tem uma filha, e acaba que
acaba que os segredos pessoais dele, ele é invadido, né? As pessoas pegam os segredos pessoais e viralizam isso. Uhum. James Bond, como é que o agente secreto deixa passar isso? O Pierce Brosnan, não é James Bond, né? O Pierce Brosnan, que é o James Bond, ele devia ter uma experiência, né? Vou botar currículo. Exatamente, vou botar outro parênteses aí, você repara que nos filmes agora, estrelados pelo Pierce Brosnan, ele tem a mania de botar a cara do Pierce Brosnan enorme no pôster. Não sei se você reparou isso. É verdade. Aquele escritor fantasma também tinha um pôster dentro do pôster com a cara do Pierce Brosnan enorme também. Mas enfim, passando. Temos uma opção muito boa, voltando ao cinema nacional, que é Através da Sombra. Legal. Que é o filme novo do Walter Lima Jr., que é o cara que fez, o cara das antigas até hoje, né? Que fez Os Desafinados, fez Ele o Boto, fez Inocência e tal. Que agora ele fez um filme de terror. Olha só. Que é uma mulher contratada como uma professora de 2 crianças órfãs numa fazenda de café. Isso não sei exatamente em que época o filme se passa, mas é antigamente, não é hoje em dia. E quando ela vai pra lá, a casa, é claro, tem influências malignas. Tem uma história trágica esse filme, que é o último do Domingos Montanher, que infelizmente nos deixou mês passado aí vítima de afogamento. É uma pena. Vale a pena assistir o último trabalho dele. O que mais nós temos? Com a Virginia Cavendish. Isso, exatamente. Pois ainda outro nacional, que seria o Canção da Volta. Esse é um filme com o João Miguel e Marina Persson, que conta a história de um casal que se ama, mas também briga e coisas normais de casais. Mas João Miguel é um ótimo ator, então deve valer a pena. Pois é. Acabamos, ou Elvis? Não, calma, rapidinho. Temos um outro, ainda polêmica, mas uma polêmica diferente, que é o Much Loved, que é um filme marroquino. Olha. Que fala sobre prostituição no Marrocos. Deve ser um tema difícil de tratar, né? Pois é, sendo que se aqui a prostituição já é um tema tabu, lá é uma sociedade muito mais machista do que aqui, então é uma situação muito mais complexa. Então é um filme feito lá por um diretor marroquino falando do assunto polêmico. Com certeza, é isso aí. Fechando, temos um filme dinamarquês, que não é um cachorro, né? Mas é um filme Tadati. Piada ruim. Passa. O filme dinamarquês, Quando o Dia Chegar, que é um filme que tem 2 irmãos de 10 e de 13 anos que sonham em ser astronautas e que acaba que a mãe deles está doente, então eles vão passar um tempo no orfanato. E o orfanato é tratado por pessoas, por um cara que não é um cara muito legal. É engraçado, só mais um parênteses, é estrelado pelo Lars Mikkelsen. Será que ele é irmão do daquele que fez o Hannibal? Mads Mikkelsen. Será que a família Mikkelsen é grande? Ou então é que nem Silva lá na Dinamarca, né? Vai saber, né? Eu sei de uma coisa, a atriz principal, eu quase que fui procurar se a Fernanda Torres estava lá. Parece com ela, né, cara? Cara, muito parecida com a Fernanda Sofia Torres. Sofia Grabão. Como ela está falando dinamarquês sem sotaque, eu pensei, não, ela não falaria dinamarquês sem sotaque. Gente, é muito igual a Fernanda Torres. Vou até ver esse filme pra ver se é ela também, né? Com outro nome lá, no nome artístico dinamarquês. Fechamos aí, Elvésio, podcastinadores.com.br, onde você pode ouvir a voz do Elvésio ainda mais, além daqui da Rádio Roquete Pinto. Lá é mais sem filtro, tá? A gente tem podcast essa semana ou só semana que vem? Essa semana não. Semana que vem estaremos falando de Doutor Estranho. Opa! Vamos falar de spoiler porque afinal as pessoas já viram e tal. Então, se você não viu o Doutor Estranho, veja até semana que vem, porque estaremos com um podcast novo falando do filme. Valeu então, Elvésio. Abraço, até semana que vem. Valeu, João. Tchau. Em cartaz, Elvésio Parente comenta o que tá rolando nas telonas.